Graça e paz aos irmãos presentes, graça e paz também aos irmãos aqui pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre esse tema. O salário do pecado já foi pago na cruz. Esse é o tema. O salário do pecado já foi pago na cruz. Vamos à leitura. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o preço do pecado, a consequência do pecado é a morte. Você trabalha numa empresa, então você é assalariado, você tem ali seus direitos, né? Você ali tem a sua carteira assinada, você ali tem o seu contrato, e quando vence o mês, você sabe quanto você vai receber. Pelo menos, naturalmente, é isso que acontece. Por quê? Porque alguém vai te assalariar. Alguém vai pagar a você pelo seu trabalho, pela sua mão de obra, não é isso? Então você contrata um empreiteiro, você contrata um profissional, seja qual área, então ele é digno do salário. Paulo disse que o obreiro, ele é digno do seu salário. E o obreiro que é digno do seu salário, não é o que a religião prega aí não, tá, gente? O pastor é digno de receber o salário da igreja. Não tem nada a ver. O obreiro que é digno do seu salário, que Paulo estava falando, é o trabalhador. O trabalhador é digno de receber o seu salário. Ele trabalha, ele prestou serviço, ele tem que receber por aquilo. Então, abençoados, o pecado também tinha um salário, um preço. O pecado tinha um valor. E o valor, o preço do pecado era a morte. Olha lá, Romanos 6,16. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado recebe um salário. Você pecou? Não, um funcionário. Eu contratei um pintor, por exemplo. O pintor caprichou aqui e tal. Quanto é o seu trabalho? Meu trabalho é X. Concordo com você, é o seu valor, é o que você exige, né? É, minha mão de obra, eu pintei, meu valor é X. Seu salário, né? Toma aqui o valor, né? O seu salário mensal, etc. Aquilo que for de comum acordo. Paguei. O pecado também tem um salário. Salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Paulo fala em a carta aos Coríntios, eu não coloquei aqui, segunda carta aos Coríntios, vai ficar gravado aí para quem quiser ouvir e ler depois. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler aqui, está pertinho, né? Não custa nada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, segunda carta aos Coríntios, 3, 7. Eu estou aqui, 2 Coríntios 3,7. Diz assim: e se o ministério é um serviço, tá? Então alguém prestou um serviço, um ministério, um serviço. E se o ministério da morte, um serviço da morte, é o que Paulo está falando. E se o 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte, vírgula, gravado com letras em a pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fintar os olhos na face de quem? De Moisés, não é de Cristo, é de Moisés. Por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê?
transitória ou desvanecente, que estava acabando. O que é transitório é o que está passando. Desvanecente, está acabando. É isso? Então, a lei de Moisés era um ministério de morte. Uou! A lei de Moisés é o que está escrito. A lei de Moisés era um ministério, um serviço. Ministério é serviço. Era um ministério de morte. Por quê? Porque Paulo diz que a lei de Moisés dava força ao... Paulo também disse que a lei de Moisés dava conhecimento do pecado. Era um ministério de morte, um serviço de morte. Aí ele diz: se o ministério da morte gravado com letras em pedras, que era a lei, que veio por Moisés, e era transitório, iria acabar. E o ministério de Moisés permaneceu, começou em Moisés, e permaneceu até Jesus de Nazaré. De Moisés, quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, até Jesus de Nazaré, todo Israel, não é igreja, todo Israel estava debaixo de um serviço, de um ministério de condenação e morte. Por quê? Porque era o salário do pecado. Condenação e morte. Olha o que diz o versículo 9. Porque se o ministério da... Quem está acompanhando? Condenação. Observe que no versículo 7 diz que o ministério era de morte. No versículo 9 diz também que o ministério da lei de Moisés era de condenar. Então debaixo da lei havia condenação e morte, irmão. Então o ministério da lei era um ministério, um serviço de condenação e morte. Era a lei de Moisés, um ministério de condenação e morte. Ou seja, a lei de Moisés, ela não absolvia o pecador, ela não justificava o pecador. Então quando alguém diz assim: você tem que cumprir a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei era de Deus, mas Deus deu a Moisés para aplicar sobre Israel. Então quando um pastor, um padre, qualquer líder religioso diz assim: você tem que guardar o sábado, porque na lei tinha que guardar o sábado, mas lá era um ministério de condenação e morte. Não, porque você tem que sacrificar, porque na lei sacrificava. Lá era um ministério de condenação e morte. Não, porque lá na lei... Epa, eu não estou na lei, eu não estou em Moisés, eu estou em Cristo. E em Cristo não há condenação e nem morte. Por que não há condenação e nem morte? Como assim, irmão? Não há condenação e nem morte? É porque João disse na sua carta que nós passamos da morte para a... E quem é a vida? Cristo. E quem é a morte? A lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Quem está praticando obras da lei está debaixo de um ministério, um serviço de condenação e morte. Então, eles transgrediam a lei, e o salário do pecado, que era a transgressão da lei, o salário do pecado era morte, gerava morte. É por isso que Jesus de Nazaré, está aí em João capítulo 5, versículo 45. Jesus de Nazaré disse assim para os judeus: eu não acuso vocês perante o Pai. Há uma pessoa que acusa vocês perante o Pai. Aí o pastor diz: cuidado, irmão, porque o diabo, ele vai diante de Deus, aleluia, e ele acusa você. Se você pecou, se você errou, o diabo vai lá e diz: olha aí, Deus, teu filho pecou na terra. Jesus nunca disse isso. Agora abre a sua Bíblia e veja quem era que Jesus disse, não fui eu. Jesus disse, João 5,45: eu não acuso vocês perante o Pai, há um que vos acusa perante o Pai. Quem? Quem? Então Moisés era um acusador. Moisés acusava. Ô irmão Elcio, mas em João 5,45 Moisés não está vivo. Moisés não está vivo, que Moisés tinha morrido bem antes.
mas a lei ainda estava em vigor. E a lei era de quem? De Moisés. A lei estava em vigor, e a lei dava força ao pecado, a lei era um ministério de condenação e morte. Então, quando Cristo fala que Moisés os acusava diante de Deus, não é o personagem Moisés, mas é aquilo que Moisés representava. É aquilo que Moisés pregava, que era a lei que Deus deu para Israel. Então, o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, gratuidade fala de quê? Graça, favor de Deus. Mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, vamos lá. Se o dom é gratuito, o que é que eu posso fazer para ter vida eterna? Me responda aqui, pastor. Se é um dom gratuito, o que eu vou fazer para ter vida eterna? Só crer. Só crer e obedecer. Obedecer a quem? Obedecer ao pastor ou a Cristo? A Cristo. Porque eu não pago para ser salvo. Eu obedeço o que Cristo fez. Eu não pago o preço para ser salvo, eu obedeço o que Cristo fez. Agora, quer ver eu mostrar que a igreja não obedece o que Cristo fez? Quer ver eu mostrar? Vou lhe mostrar que a igreja não obedece o que Cristo fez. A igreja obedece o que o pastor diz, e não o que Cristo fez. Vou ler novamente. Porque o salário, o preço do pecado é a morte, vírgula. É o preço do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito, gratuidade, favor, graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a salvação para a vida eterna não é pelo que eu faço, é pela graça de Deus. E como é que eu obedeço a graça de Deus? Agora é que entra aqui o mistério que vai ser revelado. Como é que eu obedeço a graça de Deus? É jejuando? É dando dízimo na igreja? É subindo o monte? É sacrificando no altar? É buscando o Espírito Santo lá em Itapuã? Até parece que o Espírito Santo está lá no monte de Itapuã. Não. É obedecendo o que Cristo. E o que foi que Cristo fez? Como é que eu obedeço o que Cristo fez? Confessando aquilo que diz a palavra. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Agora eu vou mostrar para vocês que a igreja não obedece o que Cristo fez. Aí você me pergunta, então eles não são salvos? São. Sabe por que eles são salvos? Porque eles não são salvos pelo que eles fazem. Eles são salvos pelo que Cristo? Porque se dependesse dos feitos dele ou dos nossos, ninguém ia ser salvo. Porque ele estava fazendo tudo errado. Agora vou lhe mostrar que a igreja não faz, ou seja, não obedece a palavra de Cristo. Olha lá. Então vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Primeiro erro que nós encontramos aqui nessa pregação, quando eu prego esse versículo solto, fora do seu contexto, eu induzo você a pagar um preço pelo teu pecado. É o primeiro erro que nós encontramos aqui. Porque o pastor chega e diz assim: irmão, leia comigo, o salário do pecado é a morte. Aí eu já começo a pregar aqui. Você que fez isso e aquilo outro, começa a dar nome ao pecado. Você que mentiu, você que roubou, isso é pecado, e isso vai gerar em você morte. Mas só tem um detalhe: quem rouba é ladrão. Ladrão morre? Morre. Agora, quem nunca roubou na vida também não morre um dia? Adultério, prostituição, isso é errado, é imoral diante de Deus. Mas quem nunca adulterou, quem nunca se prostituiu, também um dia vai morrer. Quer ver uma coisa? Um crente fica doente na igreja, o pastor diz: é pecado. Eu digo isso de experiência própria. Meu irmão tinha um problema renal, ele urinava sangue há quase 3 anos sem saber o que era. E ele estava dentro de uma igreja.
Só que quando foi um dia, ele começou a ouvir essa palavra, começou a se reunir conosco. O pastor dele chegou para ele na cara dele e disse: olha, eu sou o seu pastor. O seu irmão Elcio não é seu pastor. Olha a ameaça. Se você sair daqui da minha igreja e for para a igreja do seu irmão, Deus nunca vai abrir as portas para você se curar, porque essa doença aí é a mão de Deus aí, porque você está em desobediência ao seu pastor. Meu irmão quase entra em depressão. Eu vi ele meio triste, cabisbaixo. Aí entra o espírito de discernimento. O que é discernir o espírito? É perceber quando uma situação não está boa no outro irmão. Falei: vem cá, aconteceu alguma coisa. Por que você está assim? Não quero lhe contar não. Falei: você vai me contar, o que é que está acontecendo? Deixa eu tomar água aqui. Ele falou: é que o meu pastor me ameaçou. Ele disse que se eu for na sua reunião, essa doença que eu estou urinando sangue há quase 3 anos, fazia exame e não diagnosticava nada. Ele disse que eu nunca vou ser curado, porque eu estou em desobediência com Deus. Quando ele falou assim, eu disse: olha, esse ministério de condenação e morte, ministério maligno, não vai prosperar na tua vida. Você nunca mais vai pisar o pé naquela gaiola de maldição, porque esse pastor está te amaldiçoando com palavras, e a sua mente já está se corrompendo a ponto dele pensar besteira com a própria vida. Foi sério o caso. Falei: nunca mais você vai pisar lá. E lhe digo outra: tome essa atitude e você vai ver que Deus não vai abrir as portas para você e você não vai se tratar. Não bote isso na sua cabeça que você está doente, urinando sangue, porque um pseudo pastor de meia tigela está te ameaçando, dizendo que Deus está te amaldiçoando. Nunca mais ele pisou lá. E aí, irmão, o que aconteceu? Fez o exame, descobriu que era um problema renal, fez a cirurgia, tirou o rim e agora está bem, na graça de Deus. Entendeu? Agora, quantos estão lá dentro presos, escravizados, com medo do pastor, com medo de sair da igreja, com medo de viajar, com medo de casar, porque o pastor disse que aquela mulher não é a dele, e pode ser a bênção que Deus trouxe, aquele homem não é a dela, e pode ser a bênção que Deus trouxe, pode não ser também, né? Mas não é o pastor que vai acertar. Porque esses camaradas dizem que Deus está mostrando tudo, mas esse Deus só não mostra o número da Mega Sena para eles ficarem ricos e parar de roubar o povo de Deus. Aliás, tem muitos ricos que continuam roubando, né? Então é caráter mesmo, é falta dele. Então, queridos, o salário do pecado, que era a morte, não é porque você erra, porque todos nós erramos em alguma coisa. E se Deus fosse matar todo mundo que erra, não tinha um pinto na terra, não tinha um grilo na terra. Porque quem é que não erra? Mas vocês sabem o que é graça? Graça é favor de Deus. Tu não merecia nada, eu não merecia nada. Deus nos agraciou com seu amor. Não é porque você é bonzinho que você vai para o céu. Não é porque você é bonzinho que você é salvo. Não é porque você dá dízimo. Não é porque você vai numa igreja evangélica. Não é porque você vai no pseudo altar. Não é porque você é crente. Não é porque você é católico. Não é porque você é espírita. Não é porque você é isso. Não é pela religião, porque Cristo não pregou religião. Cristo pregou graça. E como eu faço para obedecer a esta graça? Crer e viver nela. Como nós falamos aqui off, graça é porta larga para você viver uma vida da imundícia da carne? Não. Graça é um entendimento. Eu entendo o amor de Deus por meio da sua graça, e agora eu obedeço ao meu Cristo, o meu Deus, não para ser filho, mas porque eu sou um filho de Deus. Agora vamos lá. O salário do pecado é a morte. Então, o povo estava morrendo porque o povo estava debaixo de um ministério de condenação. Lembra daquela mulher de João capítulo 8? Levaram para quem? Para Jesus. E o que foi que disseram? Cristo, Messias, para provar Jesus. Segundo a graça de Deus, esta mulher... Foi isso? Segundo o quê?
segundo a lei, esta mulher que foi pega no ato de adultério, ela tem que ser o quê? Apedrejada. Tinha que matar a base de apedrejamento aquela mulher. Agora Jesus não estava cumprindo a lei? Estava. Por que Jesus não jogou pedra naquela mulher? Porque se fosse para jogar pedra naquela mulher por causa do pecado, Jesus tinha que matar todo mundo ali. Porque aquela mulher estava em pecado de adultério, pela lei tinha que ser apedrejada. Mas aquele povo ali, estava todo mundo debaixo do ministério de Moisés, que era um ministério de condenação e morte, irmão. Então Jesus disse assim: quem dentre vocês não tiver em pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse assim: vocês não querem matar ela porque ela foi pega em ato de adultério? Sim, porque na lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Venha mais essa aqui, é para você que quer cumprir a lei. Se você pegar sua filha, você logo direto, curto e grosso, que eu perca a paciência com esse povo. Mas eu amo esse povo, eu amo a igreja de Cristo, mas tem uns irmãos que é muito ignorante, irmão. Se você está guardando a lei de Moisés, se a tua filha, vamos supor que a sua filha traiu o marido, você vai pegar a sua filha e matar apedrejada? Você vai, pastor? Não vai, então deixa de ser hipócrita, porque na lei tinha que apedrejar. Quer cumprir a lei? Não, veja bem, irmão, mas não é assim, é assim sim. Ou você cumpre a lei. Tiago falou, não fui eu, Tiago que falou. Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha o que disse Tiago. Tiaguinho, Tiago capítulo 2. Cadê Tiaguinho? Tiaguinho, vem cá. Eu vou falar o que Tiago disse, para depois dizer, foi o irmão Elcio que interpretou assim. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago disse assim, ó. Porque, olha lá, Tiago 2. Cadê o versículo 10, meu pai? Aí, olha lá, 10. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então quando alguém vier para você, não, irmão, porque eu guardo a lei de Deus. Mas se você tropeçar em um ponto dela, você é transgressor de toda a lei. É mais ou menos assim. Imagine que alguém está construindo uma casa, né? Você já viu aquela casa de areia da praia, que o pessoal constrói aquelas casas de areia? Imagine lá aquele rapaz vai lá e ele constrói uma casa de areia, aquele castelo bonito na praia. De repente veio uma onda, bateu, derrubou aquela beleza, né? A lei de Moisés era assim. Se você cumprisse, quando chegou em um ponto, você errou, a casa caía. Errou em tudo. Mas Deus, eu acertei, eu guardei o sábado. Senhor, eu acertei, eu não comi camarão. Senhor, eu acertei, eu não estou em adultério. Senhor, eu acertei, mas tropeçou em um ponto. Acabou. É por isso, irmão, que ninguém, absolutamente ninguém conseguiu cumprir a lei. Agora, interessante, irmão, é que o pastor quer obrigar as pessoas a cumprir a lei de Deus por meio de Moisés, quando nem Moisés conseguiu cumprir. Eu não estou falando só de Moisés. Procure aí, me mostra aí, me fale aí alguém, se você souber, por favor, me mostre. Um personagem na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Ninguém. Agora, se Daniel não cumpriu a lei, se Isaías não cumpriu a lei, não conseguiu cumprir na sua totalidade, se Davi não cumpriu a lei, se o próprio Moisés, que recebeu a lei, não cumpriu a lei, se os grandes profetas, Eliseu, Elias, ninguém cumpriu a lei, foi necessário Deus se revestir de carne em Cristo para vir cumprir a lei. Como é que o pastor vai obrigar vocês a cumprir a lei hoje? Quem está vivendo obra da lei está debaixo de condenação e morte. Agora vamos explicar isso aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Bom, Jesus ele veio fazer o quê? Mateus 5,17. Jesus disse assim, ó: eu não vim burlar, destruir, anular a lei. Eu vim cumprir a lei. Aí tem os nossos irmãos aí de uma religião que guarda o sábado. Eles dizem assim, olha, Jesus veio cumprir a lei
para nos dar o exemplo para que a gente venha cumprir também. Nananina não. Jesus veio cumprir porque ninguém cumpriu. Jesus não cumpriu a lei para dar o exemplo para as pessoas cumprirem. Jesus cumpriu a lei de Deus por meio da instituição lá de Moisés, do ministério de Moisés, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Aí Deus se revestiu de carne para cumprir a lei, porque ninguém cumpria. Agora detalhe, qual era o ápice da condenação pela lei? A morte. O salário do pecado era a morte. E o que foi que Jesus fez? Morreu. O salário do pecado era a morte. Então quando o pastor diz assim, você vai morrer porque você pecou, quem peca, quem não peca, independente, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu preciso pregar ensinando aqui que na lei havia um preço a ser pago, e o salário era a morte. Cristo cumpriu a lei quando ele foi para a cruz, abriu os braços e disse, está consumado. Porque era um salário, o preço tinha que ser pago, o preço da lei era a morte. Por isso que anualmente eles sacrificavam animais. Cristo veio como o Cordeiro perfeito de Deus para substituir aqueles animais que anualmente era sacrificado lá no altar, no templo. Então quando Cristo na cruz ele morreu, ele pagou o preço do pecado, irmão. Você não deve nada, porque Cristo pagou o preço. Se eu digo que eu estou pagando o preço para herdar a salvação, eu estou desfazendo do que Cristo fez na cruz. E aí é que mora o perigo, isso é blasfêmia, irmão. Não, Jesus fez 50%, eu faço 50%, aí fecha 100%. Cristo fez tudo para que você obedeça a sua palavra. Ele pagou o preço, ele morreu e estabeleceu a graça. Ô irmão Elcio, então a igreja não obedece a Cristo? Claro que não, quer ver? Corta para mim. Gálatas 3:13. Segura aí. Vamos lá. Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da onde? Gálatas 3:13. Está na Bíblia de todo crente, católico, espírita. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, já entendemos aqui que na lei havia uma maldição. Qual era a maldição da lei? Condenação e... essa era a maldição da lei. Condenação e morte. Aí diz a Bíblia que Cristo não vai resgatar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então ele se fez maldição, ele se tornou maldição no lugar do seu povo que vivia debaixo de um ministério de condenação e morte. Agora, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, como é que um pastor chega hoje e fala o que falou para o meu irmão? Você está debaixo de maldição. Que maldição? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito crente nas igrejas debaixo de maldição. Mas não é maldição de Deus. É maldição desses gurus religiosos. Maldição desses pseudos pastores que não pregam a palavra de Deus como deve ser pregada. E aí induzem as pessoas, escravizam as pessoas a terem uma mentalidade de malditos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Alguém aqui já foi pendurado no madeiro? Então você não é maldito. E nem vai ser, porque Cristo já fez isso. Você não é maldito de Deus. Maldito de Deus foi Cristo.
Como assim, irmão Elcio? Ah, é? Você está achando que eu estou brincando? É? Abra aí, não está aqui não, mas abra aí. Isaías 53:10, leia lá. Isaías 53:10. Alguém aí, leia para mim aí, eu não vou nem abrir aqui. Você sabia que Cristo foi maldito de Deus? Como assim, irmão Elcio? Deus tornou Cristo maldito, porque as maldições caiu sobre ele. Alguém pode ler aí? Isaías 43:10. 53:10, perdão. Moelo? Isso. Enfermo. Aí. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer ele sofrer, fazendo enfermar, ficar doente. Por isso que Isaías 53:4 e 5 diz: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas a igreja foi sarada. A igreja de Cristo não está doente. A igreja de Cristo não está em pecado. A igreja de Cristo está perfeita. Agora, se você não obedece isso, você se vê doente, você se vê em pecado, desfazendo do que Cristo fez. Então Deus tornou Cristo maldito, fazendo adoecer, enfermar. E enfermidade ali não é dor de cabeça e dor de dente. Enfermagem ali, enfermar ali, doença ali, é a transgressão da lei, é a culpa da lei que recaiu sobre ele. Outra coisa, quando alguém disser para você: está com dor de cabeça, irmão, vem aqui que eu vou orar. Está escrito que ele levou sobre si a tua dor e a tua enfermidade. Receba a cura, irmã. Amém. Calma. Cristo cura? Cura. Ele tem poder para tudo. Mas eu não posso me utilizar desse texto fora do contexto. Porque Cristo ter levado as dores e as enfermidades não é uma dor de cabeça ou uma dor de dente. É ele ter levado a culpabilidade do povo, dos judeus. A enfermidade era que impedia o povo de se aproximar de Deus. O povo estava doente, o povo estava separado de Deus. Cristo na cruz levou, ele reconciliou o povo com Deus novamente. O povo estava afastado, doença do pecado, separado pela transgressão. Quando Cristo na cruz se tornou maldito, ele aproximou o povo de novo, de volta para Deus. Aí eu estou obedecendo o Evangelho, eu estou obedecendo a Cristo. Isso é obedecer a Cristo. Agora, quando eu digo que o irmão está debaixo de maldição, na igreja, eu não estou obedecendo o Evangelho. Você está debaixo de maldição, irmão. A mulher traiu, é maldição no casamento. O homem traiu, é maldição na família. Perdeu o emprego, maldição. O camarada está vivendo no bar, tomando cachaça o dia todo. É Zé Pilintra. Não é Zé Pilintra não, é seu José mesmo. É seu João mesmo. Ele não está debaixo de maldição, ele está debaixo de cachaça. Que ele se converta dessa cachaça para ele não morrer de cirrose. O camarada está fumando 4 maços de cigarro por dia. Eu estava olhando uma reportagem um outro dia de um pugilista, né, um boxeador. Eu sempre olho essas histórias que incentivam, que inspiram. Aí eu dou essas aulas. Um boxeador que morreu com 58 anos. Esse homem ele era muito habilidoso, só que você olhava para ele, não dava nada para ele, era uma pessoa simples, não tinha uma estrutura muscular legal, mas ele era um exímio lutador. Ele fumava, na hora de fazer a luta, na hora do intervalo, ele fumava, diz que ele fumava mais de 50 maços de cigarro por dia, ou mais de 50 cigarros por dia. E as pessoas não entendiam como é que aquele homem fumava tanto e tinha tanto fôlego para lutar. Era um dom que ele tinha. Mas enfim, morreu justamente de quê? Tabaco. Com 58 anos. Então ele plantou, ele Não foi um diabo, não foi maldição, foi ele. Foram decisões dele. Não é maldição de Deus na tua vida, não.
irmão, parece que tem uma maldição na minha vida, pastor. Por quê, irmã? Eu casei com fulano, não deu certo, eu larguei, casei com ele, não deu certo, não casei com... Minha irmã, me desculpe, teu dedo está podre. Analise mais na próxima. Conheça a primeira pessoa, examine primeiro. E outra coisa, quando tu entrar no relacionamento, serve para homem, serve para mulher. Quando tu entrar no relacionamento, não vai levando aqueles teus sentimentos dos teus ex, não. Porque o ex fez isso, porque a ex fez aquilo. Aí já entra no relacionamento todo desconfiado, todo armado. No dia que alguém falhar com você, meu pastor me falou, é uma maldição na minha vida sentimental. Não, não é maldição não. É porque tu já vem com a mente cauterizada, já vem toda armada. Se eu te pegar fazendo alguma coisa, eu vou te lembrar logo daquele ex maldito. Irmão, tu não vai ser feliz nunca. Que vive de passado é museu. Você é uma nova pessoa, nova criatura em Cristo. Como é que você vai viver debaixo da bênção se você só chama a existência de maldição na tua mente? Como é que você vai viver a cura plena, a saúde, se você fica só confessando, dizendo que não pode, que está doente, que está isso, que está aquilo? Isso toma a mente da pessoa, e a pessoa acredita naquilo que ela está confessando direto. Jesus disse uma coisa: no mundo tereis. Quem é que não passa pela aflição na terra, irmão? Quem é que não passa por problema na terra, irmão? O problema é que a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente só consegue olhar para o outro. Não, porque o outro... Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo resgatou o seu povo da maldição da lei. Mas a igreja não entende isso aqui. Porque senão não estava culpando a igreja dizendo: você está debaixo de maldição. Se você não vestir a calça, você está debaixo de maldição. Se a irmã colocar o brinco ali, essa irmã que está de brinco aí, não pode colocar brinco. Isso é maldição. Que conversa! Olha aí, olha para essa aqui. Isso aqui é um clássico, Colossenses 2,14. Olha o que está escrito: havendo riscado... Você lembra do primeiro versículo que você leu? O salário do pecado é a morte, né? Vamos lá, então tinha ali o salário do pecado era a morte. Só que aqui diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a aonde? Pronto. O salário foi pago na cruz. O povo estava em dívida com Deus por causa do pecado. O povo estava em maldição para com Deus por causa da lei de Moisés que condenava. O povo estava em desobediência à lei de Deus porque eles não conseguiam cumprir a lei. Quando Cristo cumpriu, ele riscou a cédula, o escrito de dívida que havia contra as pessoas. As pessoas deviam receber o perdão de suas dívidas. Aí Paulo fala aos Coríntios, capítulo 7 da primeira carta, se não me falha a memória, no versículo 23, Paulo diz o seguinte: fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. O que você mais vê hoje é a igreja escrava de homem. A igreja é escrava do primeiro papa, do segundo, do terceiro, etc, etc. A igreja é escrava de Lutero. A igreja é escrava... Eu estou falando alguns nomes aqui que não... ou títulos, né? A igreja é escrava do fundador da igreja da Pomba. A igreja é escrava do fundador, aquele que usa um chapéuzão. A igreja é escrava dos fundadores pentecostais lá de Belém. A igreja é escrava desses homens, porque eles não vivem o evangelho, eles vivem o que os seus pastores dizem que é. Você vai em o líder dele diz assim: aqui a mulher tem que usar o véu e sentar separada do marido. É evangelho? Não.
Ah, irmão, mas está na Bíblia que a mulher tinha que usar o véu. A mulher que tinha que usar o véu que está na Bíblia era a mulher que tinha a cabeça raspada, porque outrora ela pertencia e fazia culto de orgia sexual à deusa Diana. Mas quando ela se converteu, para não serem descriminalizadas no meio da comunidade, Paulo disse: coloca o véu. E véu não é aquele paninho branco na cara não, era burca, se cobria toda. Aí Paulo disse: quando o cabelo de vocês crescer, porque vocês não vão ficar raspando direto. Vocês raspavam lá, quando vocês estavam cultuando a deusa dos Efésios. Mas agora vocês são crentes em Cristo, então vocês não vão ficar raspando mais a cabeça. Quando o cabelo de vocês crescerem, vocês tiram o véu, porque o cabelo foi dado no lugar do... Era um costume da igreja. E Paulo disse: isso é um costume. Não é de todas as igrejas, era um costume da comunidade dos coríntios. Aí o pastor chega hoje e diz assim: mulher tem que usar o véu. E ainda senta separado. O que é que isso tem a ver com a Bíblia? Nada. Aí hoje você vai ver uma mulher, por exemplo, que tem um cabelinho curto. Ou não sei, se ela quiser raspar e deixar só no toucinho, o que é que tem? O problema dela. Aí esse é do diabo. Ela rapou a cabeça. Querido, o cabelo não vai para o céu não. Ah, mas está escrito, mas tu está lendo fora do contexto. Olha outro texto aqui que o povo não entende, prega errado. Pedro disse, o apóstolo Pedro disse, que a beleza da mulher... profético aqui é forte, hein? Que a beleza da mulher não esteja nos seus adereços, nos seus anéis. Que a beleza da mulher... Está falando de quê? Não, está falando de quê? De está falando de estética, de beleza, não está falando de santidade. Que a beleza da mulher não esteja nos seus adereços, nos seus anéis, nas suas correntes, mas que a beleza da mulher esteja em um coração aquebrantado. Então, independente se a mulher usa joia, anel, corrente, independente se ela se enfeita toda, a santidade dela não representa naquilo que ela se veste, mas naquilo que ela é. É isso que Pedro está ensinando. Pedro não está dizendo que a mulher não pode usar o brinco, que a mulher não pode usar uma corrente. Não é isso que Pedro está dizendo. Mas tem pastor que ele disse que Jesus disse que a mulher não pode usar batom, que a mulher não pode usar a calça. Por quê, irmão? Porque eles não vivem o evangelho, eles não vivem isso aqui, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças. Na lei de Moisés havia 613 ordenanças. E quem cumprisse 612 e transgredisse uma, pecou em tudo. Tem gente que pensa que a lei de Moisés era só 10 mandamentos. A lei de Moisés era carregada de ordenanças e os homens não podiam cumprir. Ô irmão Elcio, então eu não tenho uma lei hoje para me conduzir, já que eu não estou debaixo da lei de Moisés? Claro que tem, irmão. A lei que conduz a sua vida é a lei do Espírito de vida em Cristo. E nós vamos chegar lá, eu vou explicar isso aqui. Então ele rasgou o escrito de dívida, cravando na cruz. O salário do pecado foi pago na cruz, ele pagou um preço. Paulo disse: fostes comprado por bom preço. Cristo pagou o preço. Agora, ou você obedece o preço que Cristo pagou. Como é que eu obedeço o Senhor? Eu olho para a cruz, eu olho para os feitos de Cristo e eu digo: sim, Senhor, eu obedeço essa palavra. O Senhor pagou o preço. Sim, Senhor, eu obedeço essa palavra. Não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez. Sim, Senhor, eu obedeço essa palavra. O Senhor não habita em um templo feito por mão de homem. O Senhor habita na minha vida. Sim, Senhor, eu obedeço esta palavra. Nós somos casa e morada do Espírito, e o Espírito não está em um monte, o Espírito está no coração daquele que crê no Senhor. Isso é obedecer o Evangelho. Agora, obedecer a pregação do pastor é você sacrificar no pseudo altar, é você vender sua casa e dar na igreja, é você comer o pão lá da padaria e dizer que é o corpo de Cristo, quando a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja reunida. É você beber o suco e dizer que é o sangue de Jesus, quando beber o sangue, no contexto bíblico, é crer no derramado sangue dele pelo que ele fez no sangue. Vamos lá. Olha lá.
para encerrar. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, e nós encerramos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, segura aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe o que acontece geralmente com essa leitura? É assim, ó. Pastor, olha, tem alguém aí que não aceitou Jesus ainda? Aí o irmão lá atrás levanta a mão. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? O irmão às vezes nem quer, mas por causa do apelo, que não é bíblico, é um apelo religioso. Jesus não apelava para ninguém. Jesus pregava o evangelho, quem queria seguia. Aí o irmão vai assim, a pessoa, né? Porque só é irmão depois que aceita Jesus para eles. A pessoa diz assim, eu quero aceitar Jesus. Aí ele chama a pessoa aqui na frente, manda a pessoa fazer aquela confissão, fora do contexto. Nós já explicamos aqui em diversas mensagens. Aí a pessoa diz, eu te aceito como o meu suficiente Salvador e único, tal. Aí o pastor prega isso aqui, ó. Portanto agora, irmão, agora que você aceitou Jesus, nenhuma condenação há, porque agora você está em Cristo. O irmão olha assim e diz, amém. Ele vai para casa. Ele passa a acreditar que não há condenação na vida dele, porque ele levantou a mão na igreja. Não, irmão. Não há maldição na vida dessa pessoa que agora está em Cristo Jesus. Não é porque ele aceitou Jesus. É porque antes desse agora, ó, presta atenção aqui, ó, no agora, ó. Esse agora aqui é hoje. Ainda vou mais. Esse agora aqui é quando Paulo escreveu a carta aos Romanos? Não. Não. Esse agora que Paulo se refere é pós-cruz. Na lei havia condenação. Quando Cristo na cruz abriu os braços e disse está consumado, agora, a partir de Cristo, quem está em Cristo, não há condenação. Quando Paulo diz agora, Paulo está apontando para o feito da cruz. Paulo está obedecendo a cruz. Portanto, agora, depois da cruz, não há mais condenação. Lembra do que nós lemos em 2 Coríntios 3, 7 e 9? A lei era um ministério de condenação e Cristo, na cruz, ele se tornou maldito pelo seu. Então, quem está agora em Cristo, a partir de Cristo, não está debaixo de condenação. A mensagem é essa. Porque quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, Moisés, a lei, ministério de condenação da morte, ficou para tudo se fez. Agora é novo em Cristo, novidade de vida. Não é a partir do momento que eu aceito Jesus, é a partir do momento que eu creio nesta palavra. E você pode crer nessa palavra na tua casa. Ainda digo mais, você pode nunca pisar o pé em uma reunião como essa. Você pode nunca ter dado dízimo, nunca ter batizado em água. Você pode nunca ter comido o pão da padaria dizendo que é o corpo. Mas se você crê nessa palavra, que a partir da cruz não há mais condenação na sua vida, e se você crê na graça de Cristo, você obedece a esta graça, porque você é um filho de Deus. Não, irmão, mas o pastor não quer que você descubra isso. Porque para o pastor, para o líder religioso, não é interessante perder clientes. Tinha uma briga aí nos bastidores aí, olha a confusão. Tinha uma briga nos bastidores aí, um murmurinho que estava acontecendo aí, que a igreja romana, ela estava muito preocupada porque estava perdendo muitas pessoas para a igreja protestante. E aí colocaram um papa mais moderno, mais liberal, né? Vocês estão entendendo, né? Para abrir algumas questõezinhas, tal, para agregar os jovens, tal. Por quê? Porque a luta, presta atenção, a luta desses líderes religiosos não é falar a verdade de Deus para você. A luta desses líderes religiosos é agregar pessoas, é ter quantidade. Quanto mais quantidade, mais poder. Quanto mais quantidade, mais dinheiro. Quanto mais quantidade, mais domínio. Uma igreja que tem 10 milhões de membros, irmão,
Ah, quem fundou essa igreja, ó, tá lá em cima no topo da pirâmide, irmão. Esse líder que tem uma igreja com eu não vou dizer nem 10 milhões, esse líder que tem uma instituição religiosa com 1 milhão, não vou, que 1 milhão? 500 mil pessoas. Esse líder religioso que tem uma congregação com 500 mil pessoas, que tem 10, 15 congregação, ele entra lá em Brasília fácil, bate papo com o governo, com o presidente, e aí eu tenho lá um monte de gado. Vai chegar a política, eu digo, todo mundo vai votar nesse aqui porque eu quero. Ele ganha casa, apartamento, carro, ele vende a igreja de Cristo. Agora, se ele prega a verdade, se ele fala a verdade para as pessoas, aí o pastor chega, você aí, você é minha ovelha, eu quero que você apoie esse candidato, eu quero que você faça isso. Cadê a irmã? A irmã saiu daqui, está aí fora. Tinha uma irmã aqui que o pastor dizia, eu quero o pneu do carro, vocês vão dar um jeito aí que eu quero o pneu do carro. Aí que eu vou chegar aqui para os irmãos, vocês têm que me dar o pneu do carro. Aí os irmãos vão olhar para mim, vai trabalhar, pastor. Aí trocar seu pneu do carro, rapaz. É claro que a base da mentira não vai. Agora, na mentira, aliás, a base da mentira vai, do engano vai para as pessoas. Tem que fazer porque eu sou sacerdote, eu cuido da tua vida espiritual. Se você não fizer por mim, eu não oro por você. Se você não fizer por mim, eu não vou interceder por você. Aí a pessoa fica ali, ó. E aí ela dá tudo. Carro, casa, dinheiro. Aí depois se decepciona. Teve um aí que foi para uma igreja aí, deu Porsche, deu um monte de coisa e disse que deu quase 2 milhões de reais. Depois ficou na sarjeta. E agora queria botar a tal da instituição na justiça para devolver. Não vai devolver. Primeiro que os homens são poderosos. Tem advogados, tem deputados, tem influência política, tem tudo. Vai tomar o que desse homem? Nada. Acabou, perdeu. Sabe por que perdeu? Porque eu fui enganada. Foi enganada, sabe por quê? Porque você não deu crédito à palavra. Você deu crédito ao homem. Maldito homem que confia no outro. Uma coisa é você fazer algo conscientemente, e outra coisa é você ser manipulado pelo sistema. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Irmão Elcio, o que é carne? Você não é levado pela natureza humana, você não é enganado pelo pastor, você não é enganado pela carne da religião, porque tudo isso é carnalidade. E xarabacai, liricova, e cai, e pula, isso é carne. É porque Deus me mostrou um anjo. Deus não mostrou anjo coisíssima nenhuma. Pare de inventar. Não é porque... Aí tem uns engraçadinhos. Tem uns engraçadinhos que ainda diz assim, ó. Se você vê seu pastor fazendo alguma coisa errada, fique caladinho. Ele vai prestar conta a Jesus. Você não tem que se meter não. O quê? É por isso que você está vendo essa podridão aí, ó. Um agora matou a própria esposa porque tinha caso com um tal de um bispo. Bispo dos infernos. Tudo engano, obra de engano. Tinha um tal de um cantor envolvido, gente, que recebeu 200 conto, sabendo que a mulher ia morrer. E essas pragas estão aí com Bíblia pregando Jesus. Agora vocês não têm coragem de falar, eu falo. Vocês não têm coragem de expor, porque eles não querem que isso venha à tona. Aí quando a mídia chega e começa a publicar aí, olha, pastor ladrão, pastor assassino, a outra no Rio matou o marido por causa de poder, por causa de dinheiro. Aí depois que o homem está morto, começa a dizer que o homem fazia isso. Morto não vai se defender. Se fazia isso, fazia aquilo, porque não fugiu de casa, pegou os filhos e carregou. Depois que o homem morre, que mata o homem, aliás, já estava matando, envenenando o homem a tempo, envenenando o homem. Aí depois que tira a vida do homem cheio de bala, é porque ele abusava dos filhos da adotivo. E por que você não falou antes? Você não era deputada? Por que não prendeu o camarada?
É um jogo de engano. Não, irmão, você não pode falar isso aqui. Eu não estou generalizando. É todo pastor que é enrolado? Não. É todo pastor que é bandido? Não, irmão. Porque laranja podre e batata podre existe em qualquer lugar, dentro e fora da religião. Agora não me venha para cá querer jogar sujeira debaixo do tapete, que é por isso que muita gente não quer conta com Cristo, com Deus, porque quando vê uma podridão dessa, eu não quero ser crente. Tu viu o que aquele pastor fez? Eu não tenho nada a ver com aquele miserável fez, ele tem que comer cadeia. Ah, mas ele pregava, e daí que ele pregava, irmão? E daí que ele profetizava? Jesus disse, olha, muitos dirão em teu nome, eu não expulsei demônio, eu não profetizei, eu não fiz isso e não fez aquilo. Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Você está pensando que Deus conhece essas pessoas? Conhecer no sentido de aprovar, tá, gente? E é claro que Deus conhece todo mundo. Deus conhece os corações, o íntimo do coração. Você vai pensar, daqui a 3, 2, 1, você pensou em alguma coisa aí. Alguma coisa você pensou, Deus já viu. E não viu agora não, Ele viu na eternidade. Então ninguém surpreende Deus. Mas o sistema é tão corrupto que diz que até um pseudo diabo surpreendeu Deus no céu, que se rebelou e Deus não sabia de nada. Conversa. Se não sabe ensinar a Bíblia, então não ensina, porque senão você vai perturbar a mente das pessoas. Então, abençoados, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Paulo disse que carne e sangue não herda o reino de Deus. Paulo disse que se fosse para agradar a carne e sangue, se fosse para agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Pedro e Tiago estavam saindo do templo, o sacerdote disse, ei, nós já falamos para vocês não ensinar no nome desse homem. Pedro olhou na cara dele e disse assim, importa obedecer a Deus do que a vocês. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão na gravação aqui? Porque vocês deixaram de obedecer a homens corruptos de entendimento e passaram a obedecer, o Evangelho. Não é me obedecer não, viu? Eu me incluo nesse pacote. Nós obedecemos a palavra. Eu creio na palavra. Eu obedeço o Evangelho de Cristo. Eu não estou na lei de Moisés. Eu estou na graça de Cristo. Eu não estou em maldição. Eu estou debaixo de bênção. Amém? E aqui nós encerramos. Olha lá. Encerramos aqui. Romanos 8:2. Diz assim: porque a lei do Espírito de... então existe uma lei que é do Espírito, não é da carne, e ela promove vida. Por isso que João disse, nós passamos da morte para passar da morte para a vida, significa que eles não estavam mais vivendo a lei, que era o ministério de condenação e morte, e eles passaram a viver em Cristo, que é vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Quem está em Moisés está na condenação e na morte. Quem está em Cristo está na vida, porque Jesus disse, eu sou a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Não é biologicamente, porque biologicamente todo mundo vai morrer um dia. Nunca vai morrer aqui, ó. A tua espiritualidade estará intacta, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... se Paulo está dizendo que a lei de vida em Cristo, do Espírito, livrou ele do pecado e da morte, e o pecado e a morte atuavam na antiga aliança, como é que eu vou dizer hoje que você está em pecado? Aí, o irmão foi pregar isso para uma pessoa, para um pastor, tá? O irmão congrega conosco, se reúne conosco, chegou para um pastor e falou assim, pastor, nós não estamos debaixo do pecado, porque Romanos 6,14 diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo mas debaixo da graça. Onde abundou o pecado, na lei, superabundou a graça de Deus. Nós somos justificados pela graça, então eu não estou debaixo de pecado. Quando o irmão falou isso para o pastor olhou na cara dele com a esposa do lado. Então agora, já que não há pecado, eu posso trair a minha esposa, porque não há pecado,
então eu posso trair a minha esposa. Aí o irmão olhou para ele. O camarada parece que sempre teve vontade de trair a esposa, só que tinha medo, por causa do ministério de condenação. Agora ele está encontrando uma brecha para dizer que vai trair a esposa. Que conversa é essa? Não, irmão, você não está debaixo do ministério de condenação e morte de Moisés, porque no ministério do pecado, se você traísse, você era apedrejado. Então, se você trair a sua esposa hoje, ninguém vai te apedrejar. Existe algum crime? Algum crime? É um crime o marido trair a mulher? Qual é o marido que vai preso porque traiu a mulher? Pelo menos no nosso país não tem. E na Bíblia tem? Hoje não, mas tinha. Mas hoje não tem. Então quer dizer que se o marido trair a mulher, não, irmão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Prostituição, adultério, é digno de quê? De apedrejamento. Então, chama aí o irmão que traiu a esposa, ele coloca aqui, tem que ter testemunho de 2 ou 3 pessoas. Esposa, você viu a esposa? Sim, eu peguei no WhatsApp uma conversa estranha. Chama mais alguém aí que a conversa da esposa não pode valer não, que deve ser que ela já quer matar esse marido há muito tempo. Então vamos pegar outra pessoa. Fulano, você viu? Vi, ele estava lá no bar, assim assado, saiu com fulana e ele traiu a esposa dele. Então, como sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a lei de Moisés, adultério é digno de morte. Coloque ele aqui no meio, pega cada um sua pedra e mata. Eles fazem isso? Então não me venha com essa conversa de que vocês estão debaixo da lei. Porque não existe essa condenação porque você está em Cristo. Agora, por que não existe condenação porque eu estou em Cristo? Eu vou fazer isso já que eu não vou ser punido? Condenado? Não, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência, primeiramente, tem que respeitar a minha esposa, e segundo, principalmente, temor ao meu Deus. Eu estava contando para uma aluna, eu dou aula a alguns alunos, e eu estava contando para uma aluna, em conversa com ela, foi uma aluna, meu Deus? Ou foi um irmão? Alguma coisa, foi uma conversa, para não pecar aqui, para não errar. Não, perdão, foi para uma irmã daqui da congregação. Eu estava conversando com uma irmã aqui da congregação, eu falei para ela, escute uma coisa. Quando eu comecei a andar na igreja, eu não fui para a igreja porque eu queria barganhar com Deus, não. Eu comecei a pisar no movimento religioso, mesmo com ensinamento corrompido, porque eu queria ter um relacionamento com Deus. E quando eu passei a ter esse relacionamento com Deus, eu vinha de um noivado de quase 3 anos, um noivado abusivo, onde a noiva, ela era muito ciumenta, ela desconfiava até da minha sombra. Se eu olhasse para uma irmã e desse risada, ela me beliscava dentro da igreja e dizia que eu estava com gracinha com a irmã. E meu coração ali, temente a Deus, eu sempre conversei com as pessoas. E eu lembro que eu saía daqui de Salvador e quando eu ia no interior, os irmãos me abraçavam porque eu lutava, aquela coisa toda. Eu te vi lá com o popó e não sei o quê, e me abraçava e me beijava. Aí vinha aquelas garotas, aquelas adolescentes, o irmão chegou, tal, e tal, aquela alegria toda, coisa de cidade pequena. Eu era parecendo um artista naquela cidade. Eu recebia tanto beliscão dentro da congregação dessa mulher que eu dizia que ia ser minha esposa. Cheguei para ela, peguei na mãozinha dela, falei, gosto muito de você, meu sonho era casar com você. Mas a partir do momento que você olhou para mim e disse assim, você é um crente cínico porque fica dando risada com as irmãs, eu dava risada com todo mundo. A partir de hoje, sofrendo, não queria, a partir de hoje eu te entrego na porta de casa onde eu te encontrei. O que? Bora! Tá aqui, entrei, fechei o portão, depois eu converso com seus pais. 1 ano, essa pessoa ficou me esperando lá. Esperou 1 ano, eu não voltei. Casou no interior todo mundo é amigo. Casou com uma pessoa que eu conheço. Eu fiquei 4 anos sozinho aqui. E quando eu conversava com os pais, por ter muita amizade, os pais diziam, você tem alguém em Salvador? Dizia, ninguém, estou sozinho. Não, mas não é possível, você é jovem, simpático, eu tinha lá meus 25 anos. Estou sozinho, há quanto tempo? Há 4 anos. Mas fulana pensa que você traiu, ela pensa. E é por isso que eu não quero ninguém duvidando de mim. Tá aí minha esposa, nos casamos. A gente sempre falou que o nosso relacionamento está baseado na fé que nós temos em Cristo. Eu não tenho um pingo de ciúme dela. Cuidado é uma coisa, ciúme é outro.
Ela muito menos de mim, até porque eu estou ficando já velho e já feio. Mas a gente confia um no outro, porque eu sempre falei para ela e a gente sempre foi muito espontâneo. Se um dia você não quiser ficar comigo, você fala. Se eu não quiser ficar com você, a gente se separa. Mas que nunca haja traição. Agora, a pior coisa são as pessoas viverem juntas desconfiadas. Sabe? Se degladiando, inflamando, brigando, achando que está tendo traição, que está tendo... Para quê, irmão? Ou você confia ou você não confia. Então, abençoado, o nosso relacionamento com Deus tem que ser a base de confiança. Eu não perco a salvação porque quem me deu foi Ele. E quando o homem colocar o dedo na minha cara e dizer: Deus vai tomar a tua salvação porque você não foi na igreja, porque você não deu dízimo, eu não confio em você. Eu confio no Deus que eu sirvo. Você não tem que confiar em homem. Você tem que confiar já pulei até o versículo aqui. Isso aqui é para a próxima semana. Você tem que confiar na graça de Deus em Cristo Jesus, na lei do Espírito de vida que te libertou do pecado, te libertou da morte, te libertou de qualquer tipo de condenação, para você dizer hoje: eu sou verdadeiramente livre. Sabe qual é o conceito de liberdade? Escolha. Eu posso decidir o que eu quero e o que eu não quero. Não que eu decida ser de Deus. Você é de Deus pela graça. Agora você tem a liberdade aqui na horizontal. Você sabe o que é errado, você sabe o que é certo. Cabe a você escolher. Não me venha para cá igual aquele pastor que foi dizer para o irmão: já que não é pecado, então agora eu vou aprontar. Vai para tu ver que a vida passa lá o cartãozinho de crédito, porque você tem limite, que no final do mês você não vai ver que chega a fatura. Não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Graça e paz, graça eterna.